Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro dos médiuns. Hoje, nós veremos um pouco mais sobre o capítulo 8, que estamos vendo sobre as vestimentas dos espíritos, os objetos, como que eles fazem aqueles objetos que, por exemplo, a gente tem na Terra. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui e quando eu morro, e me torno, volto a ser um espírito, como que eu posso fazer essa mesma caneta? Será que é a mesma caneta? Será que são canetas diferentes? Como que é feito? E a gente tá vendo sobre isso. No último episódio a gente começou a ver sobre as perguntas feitas a São Luís, pelo Kardec em relação a esse assunto. E hoje a gente vai ver mais algumas perguntas, tá bom? Então já deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui na quarta pergunta, tá? Do item... Deixa eu ver aqui. Do item 128, tá? Então vamos lá, a partir da quarta pergunta. A matéria inerte, ou seja, a matéria, sem vida, se desdobraria, haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Ou seja, no mundo espiritual, tem alguma matéria essencial que reveste a forma dos objetos como vemos, ou seja, que forma ali os objetos como vemos aqui na Terra, por exemplo? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível? Ou seja, teria dois, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui na Terra, eu teria essa caneta no plano espiritual? A mesma caneta? Ela já está lá formada? É isso que o Kardec está perguntando aqui. Como os homens aí são representados pelos espíritos? Não é assim que acontece. Então, não é assim, tá, pessoal? Deixar isso bem claro. O espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por todo o espaço de sua atmosfera um poder que vocês estão longe de imaginar. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e lhes dar a forma aparente própria a seus projetos. Ou seja, o espírito, pela vontade, isso a gente vai ver bastante nessas perguntas, tá? Em relação à vontade do espírito. Ele concentra esses elementos, tá? Que são elementos materiais espalhados por todo o espaço da nossa atmosfera, tá? São coisas que a gente nem imagina. Inclusive, ele deixa bem claro, que vocês estão longe de imaginar. Ou seja, a gente nem entende muitas das coisas, tá, pessoal? Porque ainda não chegamos a esse nível de compreensão, mas ele consegue explicar aqui. Então, pela vontade do espírito, ele concentra esses elementos que tem na nossa atmosfera e aí forma a aparente dos objetos. Então, é assim que funciona. Aí ele continua aqui. Coloco a pergunta novamente, de uma maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As vestimentas, ou seja, as roupas dos espíritos, com as quais os espíritos se cobrem, são alguma coisa? Aquelas roupas, elas são alguma coisa? Ele está perguntando. Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabe que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, sim, elas são alguma coisa. Porque, de fato, na pergunta anterior, ele responde que são, elementos tirados da atmosfera, e aí o espírito, na sua vontade, vai lá e forma essas roupas, objetos, o que for, E ele mesmo fala, não sabe que o nosso próprio perispírito é alguma coisa? O nosso próprio perispírito tem um pouco de matéria, O fluido cósmico universal, que é aquela matéria mais sutil, não é igual a matéria como vemos. É uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro aqui, tá? A matéria que a gente está acostumada aqui, que essa matéria grosseira, não é a mesma matéria que ele está falando no plano espiritual. A matéria do plano espiritual é uma matéria mais sutil, mais leve, tá? Inclusive, o nosso perispírito tem dela, tá? E aí ele continua aqui. Dessa explicação, resulta que os espíritos fazem a matéria etérea sofrer transformações à sua vontade. E que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira... Pessoal, só um adendo. Se você chegou aqui de paraquedas, eu recomendo que você volte alguns vídeos, porque a gente tá falando aqui sobre uma tabaqueira específica de um vídeo que eu expliquei, Que foi o caso de uma mulher que estava à beira da morte, e aí ela viu o espírito de um homem que estava lá com a tabaqueira dele, bolando o tabaco dele, só que esse espírito desse homem estava vivo. Então, quando essa mulher, o espírito desse homem foi visitar ela,
enquanto ela estava doente, e aí quando ela se curou, o espírito desse homem foi vivo lá, e ele tinha os mesmos objetos de espírito e de vivo. Por isso que estamos falando aqui sobre esses objetos e como esses objetos são feitos, tá bom? Então volta esses episódios, assiste e aí você volta aqui para você não perder nada, tá bom? E aí ele continua aqui, ó. Quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas ele próprio a fez no momento que teve necessidade dela, por um ato de sua vontade, e que também pode desfazê-la. O mesmo deve acontecer com outros objetos, tais como os vestimentas, joias, etc. E aí o espírito fala, é evidente. Então é exatamente isso, tá, pessoal? Mais uma vez. Gente, eu fico repetindo, porque repetir fixa na mente, tá? É uma ótima forma de estudo. Repetição até o momento que você compreende e aí você não esquece mais. Então, as vestimentas, joias, objetos que nós vemos espíritos usando é pela vontade do espírito que é feita. Então, ele pega os elementos, né? As matérias, os elementos essenciais que tem na nossa atmosfera, que é sim, né, de formas, alguns com uma matéria mais sutil, e aí forma pela sua vontade, muitas das coisas que a gente nem entende, né? Esses objetos e vestimenta. E ele pode tanto fazer quanto desfazer, não importa. Mas o espírito consegue fazer isso. Por isso que tem, né, espíritos com muitas roupas diferentes, objetos, etc. Essa tabaqueira foi visível para aquela senhora a ponto de parecer real? O espírito poderia torná-la tangível. Então, além de ele formar aquela tabaqueira, ele poderia torná-la tangível, ou seja, que a mulher, né, que estava doente, ele poderia tocá-la. E aqui o espírito responde que sim, poderia, tá? E aí aqui na pergunta 8ª, nesse caso, essa senhora poderia tomá-la nas mãos, crendo ter uma verdadeira tabaqueira? E ele responde, sim, ela realmente poderia pegar a tabaqueira e achar que aquela tabaqueira era real. Ela poderia ter feito isso. Se a tivesse aberto, ou seja, se a moça tivesse aberto a tabaqueira, encontraria tabaco e se ela tomasse, poderia espirrar, ou seja, se ela sentisse o cheiro, né, daquele tabaco forte, ela poderia acabar espirrando? E o espírito responde, sim. Então, olha só, o espírito, além de fazer, né, esse objeto, né, ele, pela sua vontade, ele poderia se tornar um objeto tangível, ou seja, palpável, né, tocável, e ainda ela poderia encontrar o tabaco e até sentir o cheiro ao ponto de espirrar, por exemplo. Pergunta 10. O espírito pode dar ao objeto não somente a forma, mas as propriedades especiais. Então, além do espírito dar, né, dar ao objeto somente a forma, né, ou seja, só ali a tabaqueira, ele pode dar as propriedades especiais, por exemplo, daquela tabaqueira, ou de qualquer, né, dessa caneta, ou de qualquer objeto que seja. E aí, o espírito responde aqui, se assim o quiser. De acordo com esse princípio, é que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Então, a gente vê que ele realmente poderia, né? Pergunta 11ª. Suponhamos, então, que ele queira fazer uma substância venenosa, que se uma pessoa tomasse, ficaria envenenada? Então, gente, Kardec, ele pensa em todas as questões. Então, ele pegou esse exemplo da tabaqueira, né, que foi algo que aconteceu, e usou para usar de exemplo as vestimentas, joias, e agora ele está falando sobre veneno. Então, se o espírito quiser fazer um veneno, algo que é, né, mortal, né, letal para um ser humano, a pessoa que tomasse esse veneno ficaria envenenada? E ele responde aqui, ó, poderia fazê-la, mas não teria feito porque não lhe é permitido. Então, o espírito até poderia fazer, mas ele não faz porque não é permitido. Vamos lembrar que vivemos num mundo com leis, tá? Nosso universo é cercado de leis de Deus, leis universais, que regem todo o mecanismo do universo maravilhoso que vivemos, que muitas coisas não temos nem ideia e nem noção, pois somos apenas formiguinhas no espaço, né? E aqui ele deixa claro que o espírito até poderia fazer um veneno, por exemplo, mas ele não faz porque não é permitido. Lembre-se que tudo acontece até onde Deus permite, né? Ou seja, os espíritos que trabalham em nome de Deus permitem, tá bom? E aí agora aqui na 12ª pergunta, ele pergunta aqui, ó.
teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em casos de doenças, se o caso lhe apresentasse? Então ele está perguntando aqui é ao contrário, né? Se o espírito poderia fazer um veneno, ele não poderia fazer, né, um remédio, né, uma substância salutar, um remédio ou algum remédio de cura? E aí ele coloca aqui, sim, muitas vezes. Ele pode sim fazer remédios de cura, o espírito pode estar fazendo sim, né? Se quiser e se for conveniente para ele, enfim, uma série de coisas, tá? Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje, tá? Vamos continuar na semana que vem a partir da pergunta 13ª, tá? E aí já finalizamos o capítulo 8, beleza? Então a gente tem mais algumas perguntinhas, se não me engano é até a pergunta 18, e aí tem mais uma nota, que é bem importante a gente ler. E aí depois a gente já, né, na outra semana, inicia o capítulo 9, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, like, me siga no Instagram. Tem live todas as quintas-feiras, às 20h30. Eu espero você lá. Um abraço e tchau!